1980 é criada a Diocese de Guarabira. Nós estamos no ano 2020 e esse mês de dezembro é todo de celebrações. É hora de retomar a história da Diocese de Guarabira. Por isso, a equipe do Jornal da Integração faz uma entrevista, documento com o Monsenhor Luiz Pescarmona, um dos fundadores da Diocese de Guarabira, juntamente com Dom Marcelo Pinto Carvalheira e aquele primeiro grupo que assumiu a missão de semear a palavra de Deus nessas terras do Brejo e, como gosta de dizer o nosso entrevistado, nessas terras do Piemonte da Borborema. Vamos conversar com o Monsenhor Luiz Pescarmona. Monsenhor Luiz, eu gostaria que primeiro o senhor dissesse para os nossos radiovintes como o senhor chegou à Diocese de Guarabira. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, queridos amigos rádio ouvintes. A pergunta é muito bonita e me toca profundamente, porque foi uma escolha em 1977 do Padre Celestino e eu chegar na Paraíba junto com Dom Marcelo, com Padre Cristiano e outros padres, ajudar aqui na região do Brejo e ajudar na criação de uma nova diocese. Eu lembro uma coisa importante. Na Itália, eu estava numa diocese que tem mais de 1500 anos. É do ano 376. O fundador foi São Dionísio e o nome é Alba Pompeia. Isto é, Alba com o nome do imperador Pompeu. Então, vindo de uma região, de uma diocese muito antiga, eu cheguei aqui onde não havia ainda diocese. E tendo passado em Minas Gerais 11 anos, numa diocese que havia apenas 5 anos de fundada. Então, Deus quis, Deus me ajudou, que saindo da antiguidade, cheguei na modernidade para hoje, nesse tempo, fundar o Evangelho, explicar o Evangelho, evangelizar e também organizar um pouquinho a estrutura da igreja, que é diocese, que é paróquia, que é povo. Então, agradeço a Deus que em 1977 eu cheguei na Paraíba na intenção de ficar tanto quanto Deus quisesse. Estou ainda aqui quase superstite. Me lembro a memória de Dom Marcelo, todos nós, de Padre Cristiano, todos nós, de Padre Celestino, todos nós, de Padre Leonardo, todos nós. Que beleza! Eu estou aqui contando a história. O senhor era muito novo naquele tempo. O ano é 1977, quando Elvis Presley morreu. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 39 anos. No Brasil cheguei com 28. Fiquei 11 anos em Minas. Depois aqui, estou ainda aqui. De 28 estou com 82. Inverti os números. Monsenhor Luiz, o ano de 1983, ele marca profundamente a Diocese de Guarabira, ele marca profundamente a luta dos trabalhadores. Sim. Porque foi em 1983 que a líder sindical, Margarida Maria Alves, foi assassinada. O que é que Margarida Maria Alves, esse ano de 83, tem a ver com o início da Comissão Pastoral da Terra aqui na Diocese? Dom Marcelo pediu aos padres de fazer alguma coisa com os trabalhadores e trabalhadoras do campo. Havia muita emigração. Pedia de fazer alguma coisa fixando a pessoa da Paraíba na terra e não viajar para o Rio, São Paulo, Recife ou por aí no mundo desamparados. Talvez só aumentando as favelas e só aumentando a dificuldade da vida.
Então, iniciamos em 1977, trabalhando com os canavieiros. E com os canavieiros, nós conhecemos a líder daquela época, Margarida Maria Alves. De 77 até 80, a diocese se interessou mais dos canavieiros do que da terra, do que de assentamento, do que de conflitos, do que acompanhamento com os camponeses que estavam sendo expulsados. Em 1983, no dia 12 de agosto, Margarida estava em Guarabira até às 5 da tarde, participar de uma semana sindical. Às 5 vai para casa, a Lagoa Grande, para assinar documentos do sindicato. Às 6:30 da noite, da tarde, já estava morta, assassinada. Aí eu tive, por onde Dom José Maria Pires, porque a Lagoa Grande naquela época, pertencia a João Pessoa, então me encarregou de fazer os funerais, a missa, o acompanhamento todo. Muita gente, fizemos tudo. Quando voltei, no dia 13 de agosto de 83, voltei em Guarabira, depois do sepultamento de Margarida Maria Alves, Dom Marcelo me passa um bilhete. Não era uma carta, era um bilhete, uma folha de papel, aonde uma pessoa de Araruna, que eu não conhecia, nem a cidade, nem a pessoa de Dona Antônia, pedia ajuda, tendo lá em Araruna, num sítio chamado Varelo, tendo ameaça de expulsão de famílias, uma coisa muito comum naquela época. Não somente no município de Araruna, mas em toda a parte ainda da Paraíba e ainda hoje em muita parte do Brasil. Então, eu, no outro dia, com um bilhete na mão, eu fui até Araruna e encontrei Dona Antônia. Quase ela me trocou como se eu fosse um fazendeiro ou alguém que ia lá para perturbar a paz deles. Em vez foi um encontro entre a diocese, entre nós padres, a igreja, com os camponeses. Foi o primeiro início de um trabalho a favor dos camponeses. Antes era diretamente e total com os canavieiros. De 1983 em diante, começamos toda uma caminhada junto ao homem do campo, à mulher do campo, para dar a terra para o trabalho. Não mais viajar, não mais o sul, não mais a imigração, mas a terra para trabalhar. Hoje também é terra para viver. Hoje é o mundo todo, não é só mais um assentamento. Hoje em dia estamos trabalhando em favor da terra, do globo ameaçado. O Covid, tudo isso demonstra como a gente tem razão defendendo a terra e defendendo a natureza. Monsenhor Luiz, os anos de 1980, 90 foram anos de muitos conflitos agrários. A CPT dizia assim: terra para quem trabalha a terra. E nesse fato que o senhor menciona, aqui na Diocese de Guarabira, nós não tínhamos 1 hectare de terra sequer desapropriada para os trabalhadores. Com a luta da CPT com os assentamentos, quanto de desapropriações foram feitas ao longo desses anos? Veja, nós temos que pensar em termos de décadas, de 10 anos, décadas. Como assim? A luta, vamos dizer, o interesse a favor, a defesa do trabalhador da terra, iniciou aqui, na Diocese, em 1983. Mas a defesa deles, na nossa área, continuou mais de 20 anos. E ao longo de 20 anos, nós alcançamos 58 assentamentos. Alcançamos a desapropriação de 52 mil hectares de terra em várias áreas. E alcançamos o assentamento de quase 3.200 famílias, onde tem casa, escola, estradas,
água, eletricidade, também aí acolá capelas. E o melhor de tudo ainda é que quando este pessoal chega na idade da pensão, estão aposentados automaticamente, porque sendo beneficiados nos assentamentos, consta que são trabalhadores do campo, então recebem, graças a Deus, a aposentadoria. Naquela época, os mais novos, 40 anos, 50 anos, a luta era para a terra, não pensávamos no benefício de ser aposentado. Mas hoje em dia é uma alegria. Muitos envelheceram, outros faleceram, mas as famílias, mulher e homem, são amparadas. Monsenhor Luiz, vários fatos marcaram essa trajetória toda do bispado, da CPT. Mas tem um fato que chamou a atenção da imprensa nacional. Aspas, falou-se naqueles dias, naquele ano, de a greve dos padres na Paraíba. O que foi o que ocasionou a greve dos padres? Sim. 1985. Mês de março. Dia 25 de março. O que aconteceu? De Araruna, um juiz enviou uma carta em Belém do Pará. Esta carta foi apostada em Abaetetuba, que é muito perto de Belém do Pará. E nesta carta aparecia uma fake news, uma notícia falsa, que eu tinha sido condenado no Belém do Pará, nunca fui lá, não conhecia, eu condenado de estelionato. E então devia ser preso e recambiado até Belém do Pará. Possivelmente, no caminho, no trajeto, haveria alguma coisa, haveria algum fato de sangue. Mas Deus ajuda, um anjo soprou em tempo e no dia 25 de março de 1935, quando de manhã movimentou-se aqui em Guarabira a polícia para me prender, me encontrar, eu já estava em Brasília, porque Dom Helder Câmara e Dom Marcelo, na noite anterior, depressa, antecedente, consegui a viagem, a passagem, e me hospedei no CIMI, Centro Indigenista Missionário. Comigo também estava, do mesmo jeito, mesma condenação, mesma panela, o nosso amigo advogado Camilo Pereira, que era advogado do Centro de Defesa de Direitos Humanos. Ficamos em Brasília de 25 de março até 21 de abril de 85, quando morreu Tancredo Neves. Estava em Brasília quando ele estava doente. De Brasília conseguimos comunicações pela CPT em Belém, e lá nos tribunais não havia a 8ª vara, não havia o nome do juiz, não havia o nosso nome. No caderno, na lista dos condenados, não aparecia o nosso nome, não tinha nem nada Paraíba ou de Guarabira. Invenção feita aqui e tentando de nos prender, de nos condenar. E, voltando, nós encontramos seu Tota de Araruna, que tinha sido preso por nada, por ser camponês, lá em Araruna, 2 dias antes que nós viajássemos para Brasília. Voltando, seu Tota ainda preso. Aí me senti esmagado, me senti mortificado. Eu livre, nós livres de tudo, e o juiz sendo condenado, e Tota ainda preso. E aqui tinham feito tudo possível para libertá-lo, habeas corpus, etc. Não conseguiram. Então, juntamente com os outros padres, decidimos assim: olha, não vamos batizar ninguém, não vamos casar ninguém, até que Tota seja livre. Isso foi uma bomba,
mas toda 4 dias depois estava livre. E Dom Marcelo recebeu uma, como se diz, uma queixa, dizendo: nunca mais o senhor faça uma coisa dessa. Mas Dom Marcelo nem estava na diocese, estava viajando, e foi iniciativa dos padres que estavam aqui, sabendo nós que Dom Marcelo sempre nos apoiava em tudo aquilo que decidíssemos. Foi assim. Monsenhor, a igreja foi sempre muito perseguida, assim com os primeiros cristãos, e aqui na diocese não foi diferente. O senhor foi, a imprensa registrou isso fartamente, várias vezes ameaçado, perseguido até. Em algum momento o senhor temeu por sua vida? O senhor sacrificaria a sua vida em favor dos trabalhadores? Veja, eu tenho um momento especial também em Araruna, 1983, no Varelo de Cima. Fui emboscado na saída da fazenda. De improviso vejo uma arma apontada no pescoço e outra, uma arma de cano grande, me cutucando nas costelas. Eu me lembro que naquele momento fiz uma pequena oração que depois a mente se ofuscou. Mas a oração foi assim: Senhor, se for sangue, seja para o bem dos camponeses. Depois não lembro mais. A ameaça era grande, me ameaçavam, gritavam nomes, então eu me esqueci. Mas no momento inicial eu tive tempo, com lucidez, de pronunciar essas pequenas palavras. Isso eu me lembro. O medo, mas o medo tem em tudo, mas eu não posso dizer que eu tinha medo. Sim ou não, ou vai ou não vai. Não adianta ficar, se eu vou, acontece, pode acontecer. Se eu não vou, não adianta. Sim ou não. Então éramos decididos, trabalhamos bem, éramos alegres, estava acompanhado, havia meus amigos, fazia uma coisa boa. Então deu tudo certo. Aparecem alguns processos, e até o processo de expulsão, que iniciou em 1997, ganhei na primeira instância, na segunda instância, Recife, na terceira instância, Brasília, e terminou em Brasília no dia 11 de setembro de 2001, quando as torres de Nova York estavam caindo. Eu recebi, estava na Itália, recebi a notícia: Padre Luiz, está livre, ganhamos. Falei: o quê? Acabou o processo. Disse: graças a Deus. E ficou até simbólico aquela queda, naquela hora, naquele dia, das torres de Nova York. Agradeço a Deus por estas coisas. Monsenhor Luiz, uma vez num conflito de terra, também em Araruna, celebravam a Santa Missa Dom Marcelo Cavalheira, o senhor, estava presente também o padre Cristiano, e eu estava lá, fui testemunha naquele acampamento, quando um fazendeiro chegou, parou o carro e atirou em direção ao altar. E aí depois os trabalhadores correram atrás dele, queriam virar o carro, e eu lembro quando o Dom Marcelo disse: não, em absoluto, violência gera violência. Sim. Na hora em que queriam virar o carro e que viram, sim, Dom Marcelo estava na posição contrária. Esse ano nós voltamos lá, o senhor me chamou, e na missa que celebrou o aniversário do início da CPT, estava aquele fazendeiro assistindo a Santa Missa. A luta o converteu? Como é que o senhor vê essa questão? Veja, eu agradeço o senhor José de Berato, conhecido Berato naquele tempo. Ele, naquele tempo, e não só ele, pensavam coisas terríveis contra a igreja, contra nós. Mas depois ele entendeu, e foi ele mesmo que facilitou a fazenda dele, que hoje é o assentamento São José aumentado, lá em Araruna. E depois ficou nosso amigo, e somos amigos, e estava na missa, como você disse. Naquele dia, Dom Marcelo me substituiu, porque me avisou: não venha, porque tem alguma coisa em andamento contra nós. Eu falei com Dom Marcelo, ele disse: eu vou.
eu vou. E foi. Quando voltou, eu perguntei, tudo certo? Ele disse, não, porque aconteceu isso. E contou aquilo que você disse. Mas ele, nós todos sempre éramos contra a violência. Contra as pessoas ou contra as coisas. Sempre o respeito à luta no direito. Porque nós tínhamos uma lei engavetada da reforma agrária. Toda terra improdutiva deve ser desapropriada. Toda terra que não tem função social deve ser desapropriada. E nós, baseado nesta lei de Castelo Branco, aquele que iniciou a Revolução, o golpe 1964. Então, esta engavetada nós desengavetamos e, baseado nesta lei, nós fundamentamos a nossa luta, nosso trabalho. Eu falo luta, mas foi um trabalho bonito com os camponeses, encontrá-los, as famílias eram pobres, não tinham nada, ajudamos em tudo, na roupa, no vestido, na semente, em tudo. E agora são autônomos, são livres, estão vivendo, têm casa, têm tudo, e têm filhos, e têm aposentadoria, graças a Deus. E não é pouca gente, 3.500 famílias, bota 5 por famílias, mas são mais às vezes, com os velhos, filhos e velhos. Então, é mais de 15.000 pessoas, graças a Deus, dando esmola na porta de casa, como eu faço com gosto sempre, não resolvo nada. Todo dia, fulano recebe 5 reais, 2 reais, 10 reais, mas fica pobre, não muda nada. Enquanto que esta luta pela terra, pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, não é um sindicato, não é um movimento, é um movimento pastoral. Os pastores, nossa igreja, esta igreja que trabalhava com os trabalhadores no campo, defendeu eles, defendeu a vida, defendeu a terra e venceu a pobreza daqueles, não toda a pobreza. Foi um grande sinal. Ô, senhor Luiz, com Dom Marcelo Cavalheira, a Diocese de Guarabira ficou sendo uma referência na América Latina. O CEDUP, o CEDIC, a Comissão Pastoral da Terra. No aniversário da Diocese de Guarabira, nós estamos trazendo para a cidade, para descansar na Catedral, os restos mortais de Dom Marcelo Cavalheira. O que Dom Marcelo significa para a Igreja no Brasil? Dom Marcelo, Dom José Maria Pires, Dom Paulo Evaristo Anso, Dom Luciano Mendes, dois irmãos bispos, Lorscheider, de Fortaleza e de Porto Alegre, e outros bispos deste quilate, eram a igreja. Naquele tempo, quando na televisão ou nos rádios se falava de igreja, era esta igreja. Eram eles que davam um exemplo. Era uma referência nacional. Não era só local. Eram conhecidos porque eram destemidos, defendiam, amavam. Nada de violência, mas o amor aos pobres, a preferência para os pobres, real, todo dia, não só de palavra, mas de vida, de testemunho. Por isso que Dom Marcelo e tantos deles ainda hoje são uma luz para toda a igreja. Entra na história da igreja. E da Paraíba, por exemplo, a CPT, nós da CPT, entramos na história agrária da Paraíba. Tem livros que falam do trabalho nosso, não porque a gente gosta, mas porque o interesse das universidades, dos estudantes, de conhecer a geografia agrária, como mudou antes da CPT e depois da CPT, ou então antes do trabalho da diocese e depois que a diocese se interessou dos camponeses. Eu estava com o senhor em Araruna e a igreja tinha um poder de mobilização muito grande. E a CPT, através do seu trabalho, articulou vários ônibus de trabalhadores que foram visitar Tota com o intuito de pressionar pela soltura de Tota.
E o senhor foi falar com o delegado e explicou que Tota precisava ser visitado. Sim, e o delegado disse, padre, não pode, ele é preso de justiça. E o senhor disse, mais ou menos, delegado, tá bom, eu vou pegar o megafone e vou dizer aqui para os trabalhadores na praça que eles não podem visitar Tota. Só tinha o delegado, um cabo e um soldado. Quando o delegado viu aquela multidão, disse, padre, o senhor não está entendendo direito, não pode entrar todo mundo de uma vez. Vamos entrar de 10 em 10, de 20 em 20, vou abrir a porta da delegacia por trás e todos puderam visitar. De onde vem essa força? É o Espírito Santo, nessa hora, num momento crítico como aquele, o senhor se sai com uma dessas? Estas coisas improvisas não se pensam antes. É no momento, como diz o Santo Evangelho, no momento Deus dá a palavra, Deus dá a luz, o que fazer. Não foi exatamente como Tota. Foi na prisão dos 23 camponeses do Riachão, do Baixio, presos. Foram presos do jeito que estavam trabalhando, levados de caminhoneta de tarde lá da prisão e sem ordem judicial, só escutando a voz do patrão, do proprietário. O cachorro late como o patrão manda. Se o patrão manda latir de um jeito, de outro também late. Então eu disse sim ao delegado, é ordem judicial, é injusto, é ilegal, é perigoso. Mas ele me disse que os presos, 23, eram incomunicáveis. Eu falei, perigoso, delegado. Uma coisa perigosa, pode ter reações graves, tem as famílias, tem os amigos. Vai embora, vai na sacristia, sai do meio. Eu saí do meio. Mas de manhã vieram alguns caminhões, ônibus de trabalhadores. Então eu fui ao delegado, eu disse, delegado, hoje tem que resolver o caso bem. Eu já disse que são incomunicáveis. Ele, pense bem. Porque eu tinha visto os meus 200 amigos na praça e disse, aguardem. Se eu levanto as mãos, vocês vêm à frente. Falando com o delegado, ele disse, não entram como quem sai. Não fiz 5 passos. Ele disse, padre, o que é lá? Aquela multidão. Eu disse, seu delegado, invadem a prisão. Então espera aqui, diga a eles que podem entrar um por um a visitar os presos. Tá bom, delegado. Chegou a multidão e disse, gente, o delegado é muito compreensivo, é muito bom, permitiu que nós possamos visitar os presos. Podem entrar 8, 10 de cada vez. Isso foi invenção do momento, Deus me ajudou. E 8, 10 entraram. Mas eu dava um sinal e alguém ficava lá dentro. Quando terminou, ele disse, terminou, eu falei, terminamos. Agora, o Senhor vai libertar os 23 homens. Não, olha que a prisão está ocupada. Ele entrou, tinha uns 80 homens parrudos, olhando para o delegado, então ele soltou imediatamente os trabalhadores. Descemos para cima, Riachão, e Riachão tinham sido vaiados, nós chegamos lá, tem um cruzeiro, subimos perto do cruzeiro, cantamos, e aí começou uma fase bonita de vitórias, de grandes vitórias dos camponeses. Vejam que memória privilegiada, ele já disse aqui, para todo mundo ouvir, que tem 82 anos. Eu tenho 52 anos. E ele me corrige o tempo todo em detalhes daquilo que aconteceu. É de fato um homem de uma inteligência muito eficaz. Você é inteligente, muito mais do que eu. Você fala bonito e eu não. Você é mais novo e eu sou mais idoso. Mas eu vivi por dentro tudo aquilo. Eu lembro. E você escuta. Então, às vezes, escuta aqui, escuta lá. E pode também misturar. Mas não é porque você tem amnésia. Não é porque você tem aquela doença. Alzheimer. Mas porque eu participei e você está escutando. Então, pode dar
Deixa eu dizer para vocês de casa, tem um amigo nosso comum, eu conheço o Monsenhor Luiz desde o ano 1983 do século passado. Pertinho disso, do milênio passado, pertinho disso, ele foi vigário da cidade onde eu nasci, em Mari. Naquele tempo só se tinha missa a cada 15 dias, porque eram poucos os padres. Sim. Mas o Monsenhor Luiz, temos um amigo comum, já de saudosa memória, o ex-prefeito Zenóbio Toscano. Uma vez eu estava na casa dele, na praia, e contei essa história mais ou menos para Helder Moura. E no jornal Correio da Paraíba tinha um quadro chamado Arremate. E ele contou essa história lá, essa de Araruna, sim, e colocou assim: pino é para se bater. E abriu o parágrafo dizendo: essa história me contou Heraldo Luiz. Eu pergunto ao senhor, Monsenhor Luiz, o senhor faria tudo do mesmo jeito hoje, outra vez? Tudo aquilo que aconteceu era de improviso, você estava no meio e, pela força de Deus, resolvia. Mas, pelo amor ao camponês, em nome de Deus, eu faria tudo e gostaria de poder fazer bem melhor, bem melhor. Não somente a luta pelo campo, mas até todo o meu sacerdócio, a minha atividade na Itália, em Minas, aqui no Brasil, eu faria tudo de novo. Deus me ajudou a realizar a minha vida, mas faria tudo bem melhor, bem melhor, bem melhor. 1980, 2020. Passa um filme na sua cabeça. Para terminar essa nossa conversa, que mensagem o senhor diz à Igreja do Brejo, à Igreja de Guarabira, de Dom Aldemiro, do Padre Mestre Ibiapina, nesses dias em que ela aniversaria? Eu digo assim: continuemos tendo como referência o Santo Evangelho, a atividade de Jesus, o modo dele. Somos imitadores de Cristo, e sendo imitadores de Cristo, que já voltou ao Pai, imitamos as pessoas que o representam melhor. E para nós, naquela época e hoje, quem nos representa melhor são essas pessoas que lembramos, que recordamos, que nos fizeram bem. Heraldo, eu fiquei 18 anos conversando diariamente com os pais daquela época e com o Dom Marcelo. Me enriqueci demais de ideia, de boas vontades. Isso ajuda muito. Estar no meio. Então, eles estavam no meio. Então eu digo assim: continuemos acreditando na nossa igreja. Não foi inventada pelos papas. Foi Jesus Cristo que escolheu os apóstolos. Alguns serão mais fortes, outros menos, mas todos eles imitaram Jesus Cristo. Então, continuemos a viver na fé. No nosso tempo descrente, na nossa época desinteressada, na nossa época esquecida, individualista, atrás de coisas, na nossa época vencida por um inimigo não conhecido, invisível, o Covid-19. Estamos todos mascarados, isolados, não podemos. É uma consequência que o mundo não acompanhou Deus. Destruiu a criação de Deus. Destruiu o equilíbrio. E nesse desequilíbrio nos encontramos. Nós, eu já idoso, vocês novos. Este desequilíbrio continuará se não mudarmos o jeito de vida. E o mundo novo, o homem novo, a mulher nova, a pessoa nova, é aquela que Jesus Cristo falava. Imitando ele, não odiando, não matando, não se vingando, amando, descobrindo o irmão, partilhando, respeitando o que existe. Nós estamos recriando o mundo. Esta é a minha mensagem. Uma coisa que eu acho muito bonita, eu estava lembrando aqui de quando o senhor se encontrava com o Monsenhor Joaquim, lá em Araruna, muitas vezes, que era um homem de uma visão conservadora do que seria o papel da igreja,
e o senhor extremamente na vanguarda, naquilo que era, aspas, a esquerda da Igreja Católica. E o senhor nunca entrou em confronto, nem conflito com o senhor Joaquim. Pelo contrário, né? Ele deixava o senhor à vontade. Ficamos tão amigos. Eu admirei Padre Joaquim, já idoso, com ideias diferentes, tanto que um dia me disse: escuta, eu não entendo tudo aquilo que você faz, mas passando que venha Dona, a senhora que tomava conta dele, Dona, me esqueci o nome agora, muito fácil, ela sempre tem um queijo assado. Rita Ana. Dona Rita, perdão, Dona Rita, olha, passa aqui sempre, eu e Dona Rita, um queijo assado, uma comida, pode dormir aqui. Padre Joaquim me tratou imensamente bem. Fui um grande amigo, para mim foi uma luz e um apoio. Obrigado a ele. Monsenhor Luiz, muito obrigado pela entrevista, importantíssima para os mais jovens. Agradecer aqui a minha filha, a doutora Alice Gabriele, que gentilmente veio gravar e vai editar essa entrevista. Ela escuta do meu jeito, eu contando muitas dessas histórias lá em casa. Nós quisemos fazer esse depoimento seu para que os jovens, como Alice Gabriele, como Luiz Gabriel, tomem gosto nessa luta que continua pela casa comum, pela Mãe Terra, pelos direitos dos trabalhadores. Agradeço ao senhor e peço que, ao despedir-se dos nossos ouvintes e dos que nos assistem pelo Facebook, porque essa entrevista está também na página da Rádio Integração FM, a Rádio Diocesana, a Rádio Católica, a Rádio da Família. Aí eu vou pedir que, ao despedir-se, o senhor nos dê, ao final, uma bênção especial. Muito obrigado. Eu desejo para todo mundo, continuemos cristãos católicos, mas não desprezando ninguém. Acolhemos todos. Continuemos na firmeza e na clareza do Evangelho. A página que ilumina muito são as bem-aventuranças, e a página que ilumina muito é Mateus 25, 31, quando diz: o pobre, o pequeno, o humilde, o faminto, era eu. Foi a mim que o fizestes. Então, dando a bênção, eu gostaria. Imitemos Jesus, que nos disse: cuidado, fique atento, vigiando, fique alerta, não durmam não. Defendam os humildes, defendam os ricos, defendam os descartáveis, dê importância a eles. Não odiamos ninguém, estamos no meio de todos, mas que Deus nos ajude a abraçar os que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.